Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Doutor Sono do Stephen King. Eu pretendia postar a resenha desse livro em outubro, porque eu fiz o especial Outubro do Terror aqui no canal. Mas gente, como foi difícil terminar a leitura desse livro. Eu tive muitas e muitas dificuldades para finalizar. Eu quase abandonei o livro, quase. Eu finalizei a leitura desse livro ontem à noite. Hoje, eu estou gravando esse vídeo, é sábado, hoje é dia 24, não, hoje é dia 25 de novembro. Eu comecei a leitura dele, eu não lembro, eu sei que foi finalzinho de outubro. E foi muito difícil finalizar, eu venho enrolando, lendo aos poucos, porque foi um livro muito maçante. E vamos lá, gente. Doutor Sono é a continuação do livro O Iluminado. Acho que todos vocês conhecem. Quem não leu o livro já assistiu o filme. E, enfim, eu li esse livro, se eu não me engano, em 2015, em outubro de 2015. Tem vídeo aqui no canal. E é um livro maravilhoso. Eu comecei a leitura e fui até o final, li super rápido. Tive pesadelos com esse livro. Ele realmente foi um livro que me deixou bem perturbada, mas totalmente diferente da continuação dele. Ok que de uma escrita para outra são 30 anos, né? O escritor muda, mas eu prefiro o Stephen King aqui do que aqui, certo? Então assim, gente, eu tenho uma certa dificuldade em ler King. Não estou dizendo que o King é um péssimo escritor, não é nada disso, porque todos nós sabemos que ele é um grande escritor. O King, ele gosta de escrever histórias, mas ele é prolixo, né? Convenhamos, ele é extremamente prolixo. E para esse tipo de escrita, você tem leitores e leitores. Então, assim, eu sou um tipo de leitora muito objetiva, muito curta e objetiva. É estranho isso, porque eu amo Tolkien, né? Amo O Senhor dos Anéis, que é um livro extremamente descritivo. Mas não é em relação à descrição. O que tem um tipo de escrita que me incomoda muito, que eu vou explicar para vocês. Até então, eu achava que o meu problema com King era porque assim, ele tá contando a história, aí chega lá no final daquele capítulo, ele te instiga assim a saber o que vai acontecer. E no próximo capítulo, ele vai falar de outra coisa, ele não vai dar continuidade àquele capítulo em que você tá louca para saber o que aconteceu. Ele vai contar a história do passado de Ciclano, ou o futuro do Beltrano, ou vai contar o presente de um outro personagem, enfim, ele entra numa outra situação. Ele não amarra os capítulos, entende? Ele conta história, assim, nos mínimos detalhes. E isso me irrita profundamente, porque muitos dos personagens, muito do que você está lendo ali, não tem muito a ver com a história central. Ele é um contador de histórias e eu fico assim um pouco... isso me incomoda, porque eu sou um tipo de leitora que não importa se o livro tem 200, 400 ou 1000 páginas, mas eu gosto que os capítulos sejam amarradinhos. Amarradinhos no sentido que vai acompanhando a narrativa daquele personagem. Mesmo que se de repente volta ou vai para o passado de Ciclano ou Beltrano, que tem alguma novidade ali. E não é geralmente isso que acontece nas histórias do King. Então, naquele momento que eu estou super empolgada para saber o que vai acontecer, ele muda de assunto e fica 100 páginas, gente, naquele assunto que, assim, óbvio, tem a ver com a história, tem, mas por que ele me deixou daquele jeito? Isso me cansa. Então, assim, eu sou um tipo de leitora que cansa desse tipo de narrativa. Tem leitores que não, tem leitores que pegam um livro e vão e sério. Tanto que, assim, Doutor Sono, eu vi algumas resenhas na internet e algumas pessoas até comentaram que o começo dele é bem cansativo, mas, assim, amaram o livro. O que não aconteceu comigo, eu acho que eu sou a única. E eu sou a única também a não gostar de Salem. Eu li Salem de 2015 para 2016, bem na virada do ano. Gente, eu não gravei resenha para o canal, eu faço apenas um comentário em algum vídeo de leituras do mês, porque eu não gostei do livro. E se vocês me perguntarem agora, valendo 1 milhão, qual é o nome do personagem principal do livro, do que se trata a história, eu não sei, eu não lembro mais nada. Sabe quando você lê um livro e você esquece completamente? Gente, eu não sei nada do livro, é como se eu nunca tivesse lido esse livro.
Ele me irritou tanto, tanto, porque assim, as 100 primeiras páginas, ok, tanto que eu fiz até algumas marcações aqui, tem até uns post-its aqui. Mas depois, sei lá, ele ficou umas 200 páginas enrolando e eu já fui me cansando, demorei também, e fui. Aí chegou no final, eu já não tava mais curtindo a história. Isso acontece comigo, eu acabo cansando da história. E ainda comprei It, eu comprei o It pra ler. E eu sei que ele vai contar a história da família inteira, né? Eu sei que ele conta a história de criança por criança, tá? Mas eu estou preparada, é um livro grosso que eu vou lendo assim, sem compromisso nenhum, irei começar a leitura em janeiro. Na verdade eu já comecei a leitura, mas vou lendo aos poucos, mas, gente, sério, eu não sei nada desse livro, não sei. Eu pretendo, acho que até reler, ver se... não sei, não gostei do livro, nem fiz resenha. E ao contrário do Iluminado, como eu disse pra vocês, que eu amei, foi um dos melhores livros assim de terror mesmo que eu li. Agora o Doutor Sono, gente, que sono. Literalmente foi um livro que me deu sono. Ao final do livro tem uma nota do autor que ele conta que em 1998 ele estava dando uma livraria, dando autógrafo de um livro dele, e um cara qualquer ali perguntou pra ele sobre o Danny, né? O que tinha acontecido com aquele menininho do Iluminado. E o King disse que isso ficou na cabeça dele e ele também às vezes pegava ali, né, pensando no Danny, que foi um personagem incrível. E aí ele decidiu escrever a continuação, né, escrever sobre o Danny na fase adulta. Tanto que lá na página 474, na nota de autor, ele fala o seguinte: o homem que escreveu Doutor Sono é muito diferente do alcoólatra bem intencionado que escreveu O Iluminado, mas ambos continuam interessados na mesma coisa: contar uma história fantástica. Gostei de encontrar Danny Torrance de novo e seguir suas aventuras. Espero que você também. Se este for o caso, leitor fiel, estamos bem. Não foi o meu caso, tá? Eu acho que o King alcoólatra que escreveu Iluminado era bem melhor do que o King que escreveu esse daqui, mas tudo bem. Mas eu confesso que assim, as 100 primeiras páginas do livro é incrível, porque o livro ele começa narrando o momento que eles estão saindo lá do Hotel Overlook. Então você volta para aquele final do Iluminado. Então você realmente você tem essa continuação. Então você tem a Wendy, né, junto com o Danny. Eles acabam recebendo uma indenização do hotel, né, do Overlook, por tudo que aconteceu. E essa indenização dá para eles viverem ali por volta de uns 3 anos, porque a Wendy, né, acho que a Wendy, ela não conseguiu trabalhar mais porque ela teve várias lesões da coluna por tudo que aconteceu lá no hotel e tal. Então esse dinheiro, que não era muita coisa, mas deu assim para ela ficar sem trabalhar e eles só conseguiram sobreviver ali por volta de uns 3 anos. E o Danny, por tudo que ele passou lá no hotel, devido à iluminação dele, né, de ter perdido o pai, enfim, de todos esses problemas, ele ainda continuou vendo as pessoas, né, lá do hotel, principalmente aquela senhora que ficava lá no quarto 217, aquela mulher da banheira. Então, aqui na casa dele, né, o Danny ainda criança, ele entra no banheiro, tá lá aquela mulher ainda perseguindo e tal. Então, nesse começo, assim, nessas 100 primeiras páginas, você tem o Danny tentando, de alguma forma, lidar com essa iluminação. Ele tem que, de alguma forma, controlar isso. Ele não pode viver, assim, vendo tudo quanto é espírito e pessoas e etc. Ele tem que tentar controlar aquilo. E o Dick que o ajuda nessa questão. Um detalhe muito legal que você tem lá no começo é que o Dick começa a contar a história do avô dele. Ele teve vários problemas com o avô dele na infância e tal, aí fica a critério de cada um ler mesmo, não vou entrar nesses detalhes, mas o avô conta uma história pra ele de um cara chamado Charles Manx, eu acho que é assim que se pronuncia, Charles Manx, que ele era tipo um pedófilo que pegava criancinhas. E pra quem leu o Nosferatu, do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, o protagonista desse livro é o Charles Manx. Então eu falei, nossa gente, será que é aquele cara que eu tô pensando? Porque eu li, tem resenha desse livro aqui no canal. Gente, esse aqui é um livro
maravilhoso, um livro espetacular, eu super indico pra vocês, eu pretendo reler esse livro de tanto que eu gostei. E esse Charles, ele é o pedófilo aqui, digamos, né? Digamos não, ele é o pedófilo aqui do livro, tá? E o King, né, faz um breve comentário do Charles aqui no começo do livro. Então, o Danny, ele consegue controlar a iluminação dele, então vocês precisam ler também para saber como ele consegue controlar. E o Danny, ele, por volta dos seus 30 anos, ele se encontra, gente, numa situação bem complicada. Ele é enfermeiro e alcoólatra. Sim, o Danny acaba seguindo os passos do pai, né? Acabou virando alcoólatra e ele começa a frequentar esses grupos de alcoólicos anônimos, né, para tentar sair da bebedeira. Isso é uma coisa muito interessante, eu acho que o King colocou muito dele ali, porque o King, ele foi um alcoólatra e ele conseguiu parar, né, com a bebida. E eu acho que ele colocou muito de todo esse processo, de como você deixar de beber, desses grupos. Então você tem toda uma narrativa da luta do Danny para deixar a bebida e tal, porque isso começou a prejudicar o trabalho dele, até mesmo a questão da iluminação foi muito prejudicada, ele perdeu o trabalho por conta disso, então assim, é bem interessante. Essa parte, gente, eu não tenho o que falar, porque foi incrível, assim, acho que as 150 primeiras páginas do livro é bem legal, eu li super rápido. E depois o King nos apresenta os vilões da história, que é um grupo que eles vivem em trailers, né, andando aí pelo mundo nesses trailers. Eu não sei se é um trailer apenas ou são vários, acho que é um só, não lembro. Acho que é um. Aí você tem um grupo de pessoas, que eu até anotei o nome aqui. Você tem o Pai Corvo, você tem a Rose, a Cartola, que é até essa que aparece aqui na capa, eu acho. Você tem a Mary Baleia, você tem o Tommy Vagão, você tem o Valnut, e acho que existem alguns outros membros, não me recordo. Não, existem outras pessoas também, acho que são uns 2 ou 3 trailers e tal, então eles ficam andando, e esse grupo se chama Verdadeiro Nó. Eu não sei, gente, como se chama esse grupo em inglês, porque eu acho que Verdadeiro Nó ficou um nome bem esquisito, eu acho um nome bem estranho, né, traduzido para o português. Eu não sei como que tá isso em inglês, tá? Talvez... É que existem alguns nomes que não é legal traduzir, né? Mas Verdadeiro Nó eu achei um nome bem estranho. Mas enfim, quem são essas pessoas? Eles passam por um processo de transformação, que aí vocês também só lendo, né? Porque eu acho interessante vocês lerem. Mas eles são tipo vampiros. Só que em vez de eles se alimentarem de sangue, eles se alimentam de um vapor que crianças soltam no momento que estão morrendo, mas somente crianças iluminadas, assim como o Danny. Só que no caso aqui o Danny já é um adulto, então eles não vão procurar o Danny, eles vão procurar crianças. Então eles acabam matando crianças para sugar, né, para tomar esse vapor, que isso que alimenta esses seres, né, esses vampiros, digamos assim. E existe uma menina específica aqui no livro chamada Abra, e você vai conhecer essa menina desde o momento que ela nasce até os seus 15 anos de idade, tá? Quando termina o livro, ela está com 15 anos. E essa menina, gente, ela é muito iluminada, muito. Tanto que o Danny fala que ele é a lanterna e ela é o farol, de tão iluminada que é essa menina. E aí que tá, gente, o que que acontece? O King, ele começa, até no momento que tá narrando a infância dele, até mesmo quando vai pra vida adulta, que começa a contar toda a luta dele pra se livrar do álcool, a questão da parte profissional dele, e etc. É bacana. Só que quando chega nessa parte, ele começa a intercalar a narrativa, e aí é que eu começo a ficar cansada da história. Então ele começa a falar sobre o verdadeiro nó, daqui a pouco ele vai para a infância da Abra, daqui a pouco ele volta para a vida do Danny de novo. E fica intercalando isso. Tanto que muitas das coisas que eu disse para vocês aqui, vocês vão ficar sabendo lá no final do livro, tá? É isso. Então você tem toda a infância conturbada
da Abra, a luta dos pais para entender o que tem a menina, ela passa por vários médicos, você tem os pacientes do Danny, né, porque ele é enfermeiro, então quando os pacientes morrem, é por isso que ele é o Dr. Sono, porque ele faz, digamos que ele ajuda essas pessoas no momento que eles estão fazendo a passagem, então por isso que, né, se chama Dr. Sono. E aí, o que acontece? Essa menina Abra, por ela ser tão iluminada, ela acaba sendo o alvo desse grupo, o Verdadeiro Nó, principalmente pela Rosa Cartola. Então a Rose que fica encarregada de pegar essa menina. E a Abra, quando ela está com mais ou menos uns 12 anos, 10, acho que é uns 12 anos, ela entra em contato com o Danny, né, através da iluminação. E aí tem toda uma maneira que eu achei super legal isso, o jeito que ela se comunica com o Danny. Eles até então não se conhecem, nunca se viram até onde eles marcam o encontro. E o Danny que vai, assim, ajudá-la nessa questão. Então, essa é a trama. Não é um livro de terror, tá? Não é um livro que me causou medo em momento algum. Muito diferente, gente, do livro Iluminado. O livro do Iluminado é o que eu disse na minha resenha. Ele não me dá medo porque ele não me trouxe, né? Eu não fiquei perturbada e nem com medo da questão sobrenatural do livro, mas pelo psicológico do Jack. O psicológico do Jack, assim, foi o que mais me causou, assim, terror na época que eu li. E aqui você não tem nada disso, gente. Ele é um livro de suspense, mas é aquilo. Isso vai de leitor para leitor. Suspense, pra mim, ele tem que ter suspense a cada final de capítulo. E não é o que acontece aqui. Na hora que o King coloca aquele suspense, ele vai contar a história da Abra lá quando ela era criança. E corta, sabe? É como se quebrasse, assim, um gelo, assim, sabe? Tipo, eu falo, eu não acredito que o King vai fazer isso comigo. E isso não me deixa instigada a continuar. Tem aquele livro que que o autor, ele vai te narrando, né? Quem faz isso muito bem comigo, que eu li recentemente, Rafael Montes. Esse cara, ele me deixa instigada a cada final de capítulo. Gente, é incrível. Eu li o Suicidas, eu li o Vilarejo, eu li... Qual foi o outro que eu li? Não li o Jantar Secreto. Ah, o Dias Perfeitos. Nossa, isso pra mim é um livro de suspense, tá? E aqui isso não acontece. Então, o que era pra ser, sei lá, um terror, de acordo aqui com o grupo Verdadeiro Nó, acabou se tornando para mim uma literatura assim, um suspense, uma literatura de suspense e uma literatura fantástica. Esse grupo aqui, eu não vi ele sendo uma coisa meio de terror, eu acabei o livro assim como um livro de literatura fantástica, por incrível que pareça, sabe? É interessante a história? Foi interessante, mas não me cativou. Talvez por conta desse tipo de narrativa. Repetindo, gente, é um livro ruim? Não, gente, não é um livro ruim. O King, ele gosta de contar histórias, então ele vai te contar a história de todos os personagens possíveis. Tem leitor que gosta disso e tem leitor como eu que não curte esse tipo de narrativa. Então eu tenho muita dificuldade em ler King, sim. Como eu disse pra vocês, o Iluminado eu achei incrível, eu li Misery, também foi um livro cansativo, mas ele tem muito suspense, então ele conseguiu, assim, prender a minha atenção. E aí, qual mais livro do King? Eu só li acho que esses 2 livros do King, agora eu li Dr. Sono, vou começar It, enfim. Então é isso, gente. Eu vou dar 3,5 estrelinhas pra esse livro, tá? Eu acho que por ser continuação do Iluminado, eu não gostei, tá? Eu não gostei, mas isso é uma opinião minha, uma coisa muito particular. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon com todos os livros do Stephen King, e vocês comprando por esse link vocês ajudam o canal. Outra coisa, eu não gostei muito do livro, mas leiam. Se você tem vontade de ler Dr. Sono, por favor, leia. Não é porque eu não gostei, porque às vezes as pessoas têm disso, né? Ah, esse clã leu, não gostou, não vou ler. Gente, não façam isso. Tirem as suas próprias conclusões, tá? Porque às vezes um livro que eu amei, você pode odiá-lo, né? Você pode não gostar do livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!